Nesta semana, tivemos grandes notícias sobre inteligência artificial e inovação. E neste vídeo, eu irei fazer um resumão para que você fique sempre atualizado. Vamos falar sobre as novidades de geração de imagem, Apple cancelando o projeto, a Microsoft dominando tudo sobre inteligência artificial, Elon Musk versus Sam Altman, quem será que vence essa batalha? E também as declarações polêmicas do CEO da Nvidia. Eu vou dar a minha opinião aqui no final, mas para isso, já siga o canal e bata no sininho para receber as notificações. Afinal de contas, frequentemente eu posto notícias relacionadas à tecnologia, inteligência artificial e gestão de projetos. Bom, vamos começar falando sobre imagens e vamos falar sobre o Sora, que é uma ferramenta que foi disponibilizada pela OpenAI e está gerando vídeos cada vez mais sensacionais. Eu já mostrei aqui alguns dos vídeos de exemplos que o Sora está disponibilizando, mas essa semana tivemos ainda mais exemplos. Então, mostrando novos vídeos disponibilizados pela ferramenta do Sora, aqui você pode ver um cão caminhando em algum lugar, então você vê a perfeição da movimentação. É claro, você vai identificar ali alguma diferença, alguma coisa relacionada às patas, mas lembre-se, até o começo do ano, nós tínhamos apenas vídeos de 4 segundos a partir de uma imagem. Nós temos aqui outros vídeos, então esse daqui é uma impressora 3D imprimindo alguma coisa, né? Nós temos também esse que eu achei fenomenal, no sentido de ser um profissional fazendo um review, né, sobre alguns tipos de produtos, e perceba a qualidade, todo o tipo de movimentação. É bem perfeito. De novo, isso foi criado a partir de um prompt, não foi criado a partir de uma nova imagem. Então já é um grande avanço. Lembrando que cada vez mais outras ferramentas estão aparecendo, como o Pika Labs, que mostrou essa semana uma novidade sobre a sua ferramenta de geração de imagens, que é a sincronização dos lábios dos personagens do vídeo que foi gerado para um áudio que você solicitar ou colocar para as imagens. Você pode criar a sua propaganda, você pode criar até curtas metragens com esse tipo de sincronização de lábios mediante a voz. Então isso aqui é um grande avanço relacionado a imagens que nós tivemos durante essa semana. Eu vou deixar aqui os vídeos para que você possa entender um pouco melhor a sincronia desse lábio com a voz. I'll be damned. Is this real? And it is truly spectacular. Wait, hold up. These things can talk? For real? E ainda falando sobre imagem, durante essa semana tivemos a publicação desta pesquisa, desse paper da empresa Alibaba. Ela acabou publicando um modelo chamado Emo, no qual através de uma imagem você consegue fazer a sincronia dos lábios. Mas diferentemente do Pika, aqui você consegue expressar as emoções da pessoa. Então ela consegue passar muito mais do que simplesmente a sincronização dos lábios, mas também a movimentação do rosto, e principalmente ela entende qual que é o sentimento naquele momento da imagem ou do que você está falando. Eu vou deixar aqui alguns exemplos para que você possa entender exatamente o que eu estou falando. And maybe we have several of them, and maybe they all have different competences, and maybe we have a general one that kind of follows us around everywhere, knows everything about. Eu acabei não conseguindo deixar mais exemplos aqui devido aos direitos autorais das músicas que estão no fundo dos vídeos. Mas eu vou deixar o link na descrição aqui deste vídeo. Vai lá dar uma olhada. É muito legal ver não somente a sincronia dos lábios, mas a movimentação das pessoas baseado na emoção. E uma outra coisa que eu mencionei naquele vídeo do começo do ano sobre as minhas expectativas sobre inteligência artificial eram relacionados a jogos que poderiam ser criados a partir de prompts de inteligência artificial. E eu também coloquei nesse vídeo que seríamos inundados por um monte desses jogos e o começo deles não seria assim nada surpreendente. Pois é, esta semana a empresa Google fez um lançamento relacionado a isso. Então, durante essa semana, a empresa Google revelou o seu projeto chamado de Genie. Seria para você criar jogos 2D a partir de algum tipo de imagem. Então veja que foram carregados ali mais de 200 mil horas de treinamentos de vídeos de jogos para que fosse gerado um modelo onde você pode tornar uma imagem ou uma ideia em uma plataforma 2D de jogo. Agora, deixando um pouco mais tangível essa ideia, aqui está a pesquisa relacionada a este novo modelo. Você pode ver que ele gera, a partir de uma imagem, modelos 2D.
me parece muito ali aqueles jogos, quando na minha infância eu jogava um Super Nintendo, um Master System, quem se lembra disso daí? Você pode ver que as imagens são ali bem 2D, né? Personagens pulando, alguma coisa do tipo. Mas a gente precisa entender que é o começo disso. A partir de uma imagem você consegue gerar algumas movimentações e quem sabe até pequenos jogos baseados nisso. Veja que aqui nos exemplos, inclusive, a partir de um desenho feito por uma criança, você consegue fazer uma movimentação, tem aqui outros desenhos, você consegue fazer aqui as movimentações e entre outros, né? Aqui a partir de algumas imagens você pode perceber que você consegue fazer as movimentações dos personagens. É claro que ainda é muito inicial, é só o começo, mas como eu disse naquele vídeo do começo do ano, provavelmente cada vez mais as pessoas terão acesso a esse tipo de conteúdo para gerar seus próprios jogos. Pense bem, daqui a pouco você poderá estar gerando um jogo sobre a sua vida ou alguma situação inusitada. E a última informação relacionada à imagem veio da empresa chamada Ideogram. Como vocês sabem, as inteligências artificiais elas têm algumas dificuldades com alguns aspectos de imagem. Mãos, por exemplo, é um problema na geração de imagem. Outro grande problema é na questão de escrita, das letras. Nunca acaba saindo de uma maneira muito legal. Se você tentar fazer um teste nas diversas ferramentas de geração de imagem, você vai perceber que nem sempre sai exatamente aquilo que você buscou ou escreveu dentro do seu prompt, mas a empresa Ideogram nasceu para resolver este problema. Enquanto eu falo aqui, eu vou deixar o vídeo de apresentação da própria empresa Ideogram, que ela disponibilizou na plataforma X, o antigo Twitter, e veja que ela é capaz de gerar não só imagens, mas também escritas de maneira perfeita. Então você está vendo aí gatos com placas e você percebe que a escrita está muito boa. Agora ali um personagem, né, um astronauta, com um bordado escrito ideograma aqui, um bolo também ali com alguma escrita, e perceba que não existem erros de grafia, ou eles estão muito melhores do que outras ferramentas de geração de imagens que nós temos. E aqui seguem mais alguns exemplos que foram publicados na plataforma X. Perceba a perfeição quando você gera imagem, mas também, principalmente aqui, a escrita. Então fica perfeito, no caso aqui uma tatuagem, no caso aqui uma propaganda de um lanche, no caso ali de novo uma tatuagem. Então perceba que o escrito ele está muito perfeito, diferente de outras ferramentas. Mas vamos aos testes. Eu estou aqui na página do Ideogram. Eu vou deixar o link na descrição aqui deste vídeo para que você possa acessar e fazer os seus respectivos testes. Aqui eu coloquei apenas alguns exemplos. Perceba que existe uma coerência muito maior na escrita e também na geração de imagens. Como eu mencionei, as ferramentas tradicionais que nós temos de geração de imagem, quando você pede para escrever alguma coisa, um letreiro ou alguma coisa do tipo, nunca sai de uma maneira muito boa, diferente aqui do Ideogram, que ele foi treinado para letras, ele foi treinado aqui para palavras e sai muito bem. Mas vamos fazer um teste aqui. Bom, eu criei um prompt aqui, eu criei esse prompt em inglês porque ele entende um pouco melhor, então eu pedi para ele gerar um logo sobre a minha empresa de consultoria de gestão de projetos e inteligência artificial chamada Café com Inovação. Perceba que existem aqui muitas coisas pegadinhas, né? Porque afinal de contas, convenhamos, café com inovação tem algumas palavras ali, tem acento, tem o C cedilha, coisas que não são comuns, por exemplo, no inglês, que você não encontra esse tipo de coisa. Vamos ver qual é a resposta aqui. Muito bem, estas foram as sugestões que ele deu. Gerou aqui 4 logos diferentes, legal, acho que cada um ao seu estilo. O C cedilha você pode perceber que acabou não dando muito certo, nesse aqui ele apareceu, nessa imagem também ele acabou aparecendo, nesses dois não. Aqui ele acabou colocando a descrição, né, relacionado à gestão de projetos e inteligência artificial, uma empresa. Então, assim, acabou gerando bem legal. O café, ele apareceu perfeitamente com acento nesta imagem. A intenção da empresa é a geração de imagens, principalmente voltadas à escrita. Faça um teste aí, provavelmente o resultado vai ser muito bom comparado com outras inteligências artificiais. Agora chega de imagens, vamos falar da empresa Apple, que cancelou o seu projeto. E que projeto era este? A Apple, em 2017, fez uma publicação de que estaria investindo na construção de um carro elétrico. A ideia seria para rivalizar com a empresa Tesla, por exemplo. Então você já imaginou um carro com o design da Apple? Além dos milhares e milhões de fãs que existem da Apple ao redor do mundo, certamente iriam buscar um carro da Apple todo estilizado e provavelmente conectado com todos os aparelhos da Apple. O tempo se passou e o projeto acabou não se provando. E dessa semana, Tim Cook
divulgou de que esse projeto ele foi abandonado pela Apple. Então está aqui a notícia, eu também vou deixar o link na descrição aqui deste vídeo sobre o projeto que era chamado de Titan. E esse projeto visava a construção de um carro elétrico para rivalizar com a Tesla. Eu vou deixar o link na descrição sobre a matéria. Aqui nesta matéria você poderá ver todas as explicações, principalmente relacionadas às parcerias que a Apple queria fazer relacionado ao carro elétrico, mas eu deixei aqui em destaque, em amarelo, o principal ponto, que seria que neste projeto do carro elétrico, a Apple disse que gastaria muitos recursos, muitas pessoas, e ela está deslocando essas pessoas para outros tipos de projetos. Mas quais projetos você imagina? Exatamente, os relacionados à inteligência artificial, a IA generativa, onde todas as outras empresas já estão navegando e nós estamos ouvindo pouco falar da Apple neste mercado. Falando pouco até agora, porque esta semana o Tim Cook, que é o CEO da Apple, falou que a Apple irá lançar um novo patamar, vai chegar um novo patamar de IA generativa este ano. E a intenção foi exatamente parar um projeto para começar outro. Questão de prioridades. Eu deixei em destaque algumas informações desta matéria, lembrando que a tradução veio do próprio navegador, então você vai encontrar alguma diferença. Veja que durante os reportes do primeiro trimestre, Tim Cook disse que a Apple estava trabalhando internamente com IA generativa, mas que estava adotando uma abordagem mais lenta e deliberada para as tecnologias voltadas para o cliente. Em outro trecho, a Apple também está explorando recursos de tecnologia de IA para permitirem que usuários gerem automaticamente slides de apresentação no Keynote e listas de reprodução no Apple Music. E por fim, uma reportagem da Bloomberg, informou que a Apple estava investindo $1 bilhão para acompanhar a IA generativa, incluindo esforços como um modelo de linguagem de Ajax e também um chatbot interno que eles chamaram de App GPT. E veja que neste caso a Apple precisou parar um projeto para iniciar outro ou colocar mais energia e recursos em outro projeto que traria mais ganhos para a empresa. E é exatamente essa questão de estratégia da empresa que é uma das funções de um gerente de projeto. Ah, Felipe, legal, eu gosto dessa área de tecnologia, mas eu não sou formado em TI. Tem como eu trabalhar com isso? Tem, e estratégia de empresas é um dos conhecimentos fundamentais para um gerente de projeto. Eu vou deixar aqui um link para que você assista uma aula gratuita e entenda por que o mercado precisa e precisará cada vez mais da função de gerente de projetos. Talvez seja o caminho para você trabalhar com tecnologia, mesmo você não sabendo programar. Corre lá. Agora vamos às informações da Microsoft e como ela está se posicionando neste mercado de inteligência artificial. Durante essa semana, a Microsoft fez o lançamento do Copilot for Finance, que seria uma extensão do Copilot, a inteligência artificial da Microsoft, voltado para a área de finanças. E eu deixei aqui alguns destaques relacionados ao que é esse For Finance. Então ele coloca muito relacionado a fazer análises de números e análises financeiras utilizando o Excel e o Copilot, é claro, Então fornece um resumo completo de detalhes relevantes para o Outlook, permite também que clientes transformem dados brutos do Excel em recursos mais visuais, relatórios prontos para uma apresentação, transformação e mexer com dados financeiros mais fáceis para que as pessoas consigam visualizar de uma maneira muito melhor. Mas essa não foi a única novidade da empresa Microsoft durante essa semana. A Microsoft também fechou um acordo com a empresa Mistral, que é uma empresa francesa que desenvolve um modelo de linguagem natural, vamos dizer, concorrente ao ChatGPT da OpenAI. E veja que esta empresa ela tem mostrado um resultado muito legal em seus modelos, está fechando parceria com outras grandes empresas, como a IBM, por exemplo. Eu gosto muito dessa imagem que mostra um comparativo do modelo do Mistral com outras inteligências artificiais que nós temos no mercado. Então você percebe que, baseado nos testes, o modelo do GPT-4 ainda é o melhor, sai-se em primeiro lugar, e em segundo sai o modelo do Mistral, que é muito bom comparado com todos os outros, como o Claude 2, o Gemini Pro, o GPT 3.5, que é a versão gratuita, e o Llama, que é a versão da Meta. E o que é legal pensar aqui da Microsoft e o porquê que eu entendo que ela está se posicionando muito bem no mercado de inteligência artificial. Como você sabe, a Microsoft é uma das investidoras da OpenAI, a empresa do ChatGPT, que fornece um modelo mais fechado, mais privado de inteligência artificial. A Microsoft também está presente em um modelo open source, código aberto, junto com a empresa Meta.
E agora ela está se posicionando num modelo open source da Mistral. Ou seja, ela está presente em basicamente todos os cantos, todos os lugares, todos os algoritmos praticamente possíveis que nós temos, de alta performance. Aquela coisa, né? Diversificação em primeiro lugar. Afinal de contas, algum desses modelos vai acabar dando certo, algum desses modelos vai acabar se adaptando melhor e a Microsoft está em tudo quanto é lugar. Agora, um momento treta aqui no canal. Esta semana nós tivemos a luta entre Bambam e Popó. Quero dizer, nós tivemos uma briga entre Elon Musk e Sam Altman nos tribunais. E qual é a treta aqui? Bom, a reportagem é essa, né? Elon Musk processa a OpenAI e Sam Altman por violar princípios da companhia. Eu deixei destacado aqui um ponto específico, mas você já vai entender. O Elon Musk, ele foi uma das pessoas que ajudou a fundar a OpenAI, isso em 2015. Isso porque, na época, tinha ali uma rivalidade com algumas pesquisas da empresa Google. E naquele tempo, existia um acordo da empresa OpenAI que, na verdade, ela seria ali sem fins lucrativos, apenas para uma pesquisa relacionada à inteligência artificial. Bom, Elon Musk deixou o conselho da OpenAI em 2018 para gerar a sua própria empresa de inteligência artificial, que ele batizou aí de XAI, tudo isso baseado no Grok, que ele está querendo implementar na ferramenta do X. Mas o ponto é que naquele tempo a OpenAI era uma empresa que não deveria receber recursos para o desenvolvimento de inteligência artificial. O tempo passou, parceria com a Microsoft, ChatGPT bombou e a OpenAI se tornou uma das empresas mais cobiçadas do mercado. Bom, o que dificilmente a gente vai saber é se realmente ele está com a intenção de cumprir este acordo ou se na verdade ele está querendo dar uma freada em uma das empresas mais badaladas do mercado. Mas fato é o seguinte, que se esse negócio evoluir, provavelmente nós vamos ver algo abalando o mercado, algo que pode mudar inclusive os rumos da OpenAI. Vamos aguardar, porque processos jurídicos você sabe que pode levar um bom tempo, levantar provas, etc e tal, mas estamos de olho nessa treta. E eu queria saber de você, deixem aí nos comentários, do lado de quem você está nesta briga. Elon Musk ou Sam Altman, ou você está do lado da briga? E por fim aqui, a declaração mais polêmica da semana, eu queria trazer a minha opinião e também queria ouvir a sua opinião, deixem aqui nos comentários, foi sobre o CEO da Nvidia, Jensen Huang. Pois é, a Nvidia está bombando, uma das maiores empresas do mundo, se tornou até recentemente com valores trilionários em valores de mercado e o seu CEO está aparecendo em eventos e dando a sua opinião sobre inteligência artificial. Eu vou colocar aqui o que ele falou e eu gostaria de dar a minha opinião e também queria ouvir a sua opinião, deixem nos comentários. O CEO da Nvidia participou de um evento em um país árabe. Eu vou deixar o vídeo completo, a entrevista completa dele na descrição aqui deste vídeo e também este corte. Eu vou deixar o vídeo rodando enquanto eu vou falando, mas o vídeo está em inglês, mas tem a tradução, tem a legenda aqui. E basicamente o que ele disse foi o seguinte, ele vai dizer algo que é praticamente oposto àquilo que as pessoas vêm dizendo nos últimos 10 a 15 anos, onde as crianças deveriam aprender a programar e ciência da computação. Na verdade, ele falou que é exatamente o oposto, né? É o trabalho deles, de empresas de tecnologia, fazer com que as pessoas, na verdade, não programem. Que, na verdade, a melhor linguagem de programação é a linguagem humana. E todo mundo hoje é um programador de fato. Que você não precisaria estar desse lado da programação. A ideia seria você resolver problemas. Mas quem de fato vai ajudá-los a programar são estas empresas de tecnologia. Bom, como vocês sabem, eu sou formado em engenharia de computação e a grande maioria dos projetos que eu atuei e atuo até hoje tem a ver com tecnologia em geral. A opinião dele foi que as pessoas não devem saber mais programar, mas sim utilizar a linguagem humana. Eu vou dar aqui a minha opinião. Eu cresci neste mundo de tecnologia, ouvindo as pessoas falarem que não importa a linguagem de programação, importante é a lógica. Porque linguagem de programação as coisas vão mudando. Eu mesmo, em tempos de faculdade, aprendi diversas e diversas linguagens de programação, fazia exercícios em C, C++, e hoje em dia existem outras programações que as empresas estão se utilizando. Ou seja, durante todo esse tempo, o importante era a lógica, mas não a linguagem de programação em si. E o que ele está dizendo aqui, pelo menos esta foi a minha interpretação, é que as pessoas não deveriam se preocupar tanto com a linguagem de programação. Afinal de contas, é algo que vai passando e é algo que a inteligência artificial pode ajudar.
Agora, o que não vai ser substituído? Algumas pessoas aí, eu vi vídeos falando, é o fim dos programadores, o CEO da Nvidia falou que não vai ter mais programador, não é nada disso. O que ele disse para as pessoas pensarem mais na lógica humana, na lógica do problema, como perguntar para a inteligência artificial. E lembre-se, a inteligência artificial ela vai devolver um comando, ela vai devolver um código e cabe a você, desenvolvedor ou pessoa de tecnologia, que você interprete e coloque da melhor maneira possível para resolver os problemas dos seus clientes ou quem você está gerando este aplicativo ou esta funcionalidade. Então, na minha percepção, nunca vão acabar as funções de um desenvolvedor, mas é claro, você poderá ter que se adaptar, utilizar ferramentas de inteligência artificial para programação vai ser e está sendo cada vez mais fundamental nesta área. Mas inteligência artificial não é importante só nessa área, qualquer área você deve entender um pouco mais, saber e utilizar estas ferramentas. Eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Os programadores vão acabar? Não vai existir mais programador? Ou pessoas que trabalham com programação vão se adaptar cada vez mais e utilizar das inteligências artificiais para gerarem melhores produtos e melhores códigos? Deixem aqui nos comentários. Mas fato é que, independente da sua área, se área de tecnologia ou não, a inteligência artificial está presente no nosso dia a dia. Eu vou deixar aqui um vídeo que eu fiz com o ChatGPT mostrando algumas de suas funcionalidades e como ele pode te ajudar no dia a dia. Corre lá!